Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concurso. Estou aqui para tratar com vocês a respeito de como estudar para concurso. A apresentação está estruturada da seguinte maneira: primeiramente, planejamento e foco, depois, metodologia de estudos, na sequência, saúde e equilíbrio e, por fim, mantenha-se atualizado. São os 4 pontos importantes que eu vou tratar aqui nesta apresentação com vocês. Primeiramente, planejamento e foco. É fundamental você ter um planejamento. E aí, esse planejamento passa por um processo importantíssimo, que é a definição, melhor dizendo, da área que você vai atuar ou que você deseja. Por exemplo, é a área fiscal, policial, tribunais, educacional, bancária. Qual é a área que você pretende concorrer em algum concurso? Você tem que ter isso em mente. E uma coisa que é importante aqui é ter afinidade com essa área. E a partir daí, você vai se organizar, se planejar. E aí você tem que manter energia, o foco, a disciplina e principalmente a organização. Quer ver um exemplo? Você pretende concorrer na área bancária. Por quê? Porque você pensou e disse: olha, eu tenho uma afinidade com a área bancária. Só por ter afinidade, você já pode se planejar para algum concurso dessa área. Eu vou dar exemplo aqui de 3 bancos que fazem concurso. O Banrisul, no Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal e principalmente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem realizando vários concursos nesses últimos anos. 2021, 2023. Se você tiver afinidade na área bancária, você pode fazer o concurso do Banco do Brasil. Agora, se a sua afinidade é a área educacional, aí você tem que ficar atento aos noticiários de quando vai haver concurso no seu estado. No estado eu digo assim, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado ou nas prefeituras. É o caso de Petrolina. Petrolina está com um grande concurso na área da educação. Tem para professor, psicólogo, tem para secretário escolar. As provas já são em janeiro. Esse concurso, por exemplo, é da minha área. Eu sou formado na área educacional. Se você quiser atuar na área fiscal, aí você tem que ter uma formação na área fiscal. Por exemplo, o concurso da Receita Federal, auditor fiscal da Receita. No caso da área policial, a mesma coisa. Você pode atuar, por exemplo, na Polícia Militar, Polícia Civil. Tem concursos da Guarda Municipal também. Por exemplo, aqui em Petrolina, tudo indica que nos próximos meses teremos o concurso da Guarda Municipal.
Então, assim, vocês têm que manter planejamento e tem que manter o foco. E nunca se esqueçam das 4 chaves da aprovação, que é energia, foco, disciplina e organização. E a partir daí, você vai montar um cronograma. E aí você vai definir suas metas diárias, semanais, de disciplinas e questões. Por exemplo, você tem afinidade com a disciplina de português. Nesse caso, você só vai estudar ela uma vez por semana. No caso, um dia da semana. Por exemplo, aí está segunda-feira. Aí na imagem. Segunda-feira, português. Você dedica só a segunda-feira para a disciplina. Agora, quando você tem dificuldade em alguma outra disciplina, aí você tem que dar mais ênfase. E dar mais ênfase é você se dedicar 2, 3 dias na semana. Por exemplo, direito. Você pode estudar terça, quarta, quinta. Terça, quinta, sábado. Segunda, quarta e sexta. Sabe? O cronograma vai depender das disciplinas que você tem. Muita afinidade e das disciplinas que você tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho uma afinidade em português. Isso quer dizer que quando eu for me preparar para os concursos, eu posso dedicar português em apenas um dia da semana. Então, assim, se planejou, comece a montar o seu cronograma. Analise as disciplinas que você tem mais facilidade ou mais afinidade e analise as que você tem mais dificuldades. E as que você tiver mais dificuldade são as que você vai dar mais ênfase na sua preparação para o concurso. Ó, por exemplo aqui, ó. Você pode dedicar 2 horas para o estudo de português, 3 horas para o estudo das disciplinas de direito, né? Direito administrativo, constitucional, previdenciário. Aí 2 horas para matemática, no caso raciocínio lógico, informática também. E é claro que essa distribuição depende muito do seu horário. Por quê? Porque você pode fracionar esse tempo aí. Você pode fracionar. Estudar 1 hora de manhã, 2 horas à tarde. 2 horas de manhã, 1 hora à tarde. Estão entendendo? Ou vocês podem estudar o tempo integral. Mas é melhor fazer de forma fracionada, porque você dá o descanso para o cérebro. E a partir daí, você vai escolher materiais de qualidade. Um bom curso preparatório. Isso aqui, ó, é fundamental, gente. Um bom curso. Ou materiais de fontes renomadas. PDFs claros, videoaulas e também um bom sistema de questões.
Tá? É importante também você ter um bom sistema de questões. Por exemplo, o que concurso? O que concursos é uma boa plataforma de questões. Você vai encontrar várias provas. 2024, 2025, 2020, 2023, 2022. Vai encontrar questões de bancas. Você pode filtrar, por exemplo, você está se preparando para a área bancária. Aí você faz assim, ó. 2023, o ano, a instituição. Você pega, por exemplo, Banco do Brasil e a banca SES Gran Rio. Claro que isso desde que você esteja se preparando para um concurso que seja organizado pela SES Gran Rio. Tá? Pode pegar as questões do Banrisul, do Banco do Rio Grande do Sul, né? Que foi na mesma época antes das provas do Banco do Brasil, em 2023. Você pode pegar da Caixa Econômica também. Mas claro que tudo isso depende da banca que vai organizar o próximo concurso. E quando eu falo em bom curso preparatório, você tem vários. Você tem vários. Por exemplo, o Gran Cursos Online, o Portal Concursos, também. Aí no caso aqui de Petrolina, você tem o BIOS, o curso Sagres, a Top de Linha. Ou seja, dependendo do preço, você vai escolher o melhor curso para você. Eu, por exemplo, eu sou aluno do Portal. Eu estou estudando para o concurso daqui de Petrolina pelo Portal Concurso. Aí lá, por exemplo, ó, tem fontes renomadas, PDFs claros, videoaulas e um bom sistema de questões. O único porém que eu falo aqui é sobre o sistema de questões. Quando eu filtro questões da IALP sobre um determinado assunto, eu não consigo achar muitas questões não. Tá? Porque a IALP, que é o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, até agora ela não aplicou provas no ano de 2025. Eu consigo achar questões de 2024, 2023, mas dependendo do assunto, é uma, duas questões no máximo, o que complica mais. Mas dependendo da banca que você está estudando para o concurso e que ela vai organizar, você vai achar mais questões. O ideal é você responder questões da banca organizadora do concurso. Tá bom? Aí por isso que é fundamental vocês escolherem materiais de qualidade. Existe um ditado que se aplica muito nessa questão, que é: o mais barato pode sair mais caro. Você escolhe um cursinho mais barato, só que os materiais são de péssima qualidade, PDFs não são claros, não tem um bom sistema de questões, e por isso, às vezes, compensa pagar mais caro. Beleza? E aí, chego na metodologia de estudos. Quando eu falo em estudo híbrido, quer dizer que eu tenho que ver primeiramente a teoria
para depois ir para a prática. É teoria mais a prática. A prática são as questões. As questões, ou seja, você vai praticar, resolver questões depois da teoria. E de preferencialmente questões da banca organizadora do concurso. Digamos assim, que a IBFC vai organizar um concurso de uma prefeitura no Rio Grande do Norte. Você vai procurar nas principais plataformas de questões as questões da IBFC. Questões 2025, 2024, 2023. Não adianta você responder questões de 2016, 2015, 2010. Não adianta. Você tem que responder questões mais atualizadas. E hoje vocês têm a praticidade, têm a facilidade de encontrar questões na internet. Claro que algumas bancas não gostam de publicar as questões, já dificultam. Mas do tipo IBFC, por exemplo, você acha questões. E IALP, você também consegue achar questões. FGV, Sebrasp, Sescran Rio, Funcern, Comperb, IDIB. Você consegue achar questões de bancas. Por exemplo, eu tenho um professor de português que ele tem vários projetos voltados para bancas. Como está aí na imagem. IALP, IBFC, tem FGV, Sebrasp, IDIB, Funcern, Comperv, entre outras bancas. É claro que esses projetos que ele tem é mais na área de português, tá? Mas já é alguma coisa. Por quê? Porque você vai conhecer como é o padrão de cobrança da banca. Naquela questão, a banca está cobrando uma determinada regra sobre, digamos assim, sobre crave, sobre regência. Por isso, gente, que é importante você fazer um estudo híbrido, que é teoria mais as questões. E de preferencialmente da banca organizadora do concurso. Não adianta você solicitar o curso de pegar uma prova anterior do concurso, né, da prefeitura, por exemplo, sabendo que a banca que vai organizar esse próximo concurso é diferente da última que organizou. Por quê? Porque as bancas têm perfis de cobranças diferentes. IBFC tem seu perfil de cobrança, a FGV tem o seu perfil, a Sebrasp. Por isso que vocês têm que pegar questões da banca. Se for estudar para provas anteriores, tem que ser provas anteriores que foram aplicadas pela banca do próximo concurso. Bom, eu consigo estudar só pelas questões? Você consegue. Você consegue. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu mesmo, quando estava me preparando para o concurso de 2023 do Banco do Brasil, a parte de português eu só fiz revisar.
Só foi revisão em português. E como é que eu revisei? Questões. Questões da SESC Gran Rio. Tá entendendo? Eu só fiz a revisão em português através das questões da SESC Gran Rio. Por quê? Porque eu já tive uma pequena experiência na prova de 2021, também do Banco do Brasil, quando eu acertei 80% da prova de português. Eram 10 questões e eu acertei 8. Em 2021, eu ainda não tinha acesso ao curso de questões da SESC Gran Rio. Só as aulas na semana que antecedeu a prova, as aulas no YouTube do meu professor de português, só aquelas aulas lá foram suficientes para eu entender como é que funciona português. E quando eu resolvi as questões na prova do Banco do Brasil, eu respondi em 10 minutos a prova. E eu consegui acertar 8 de 10. Quando foi para o concurso de 2023, fiz a revisão através das questões da SESC Gran Rio. O intensivo de português para a SESC Gran Rio. E por isso, vale a pena você estudar por questões. Vale a pena, gente. Acertei 90% em português só com isso. No meu caso, 80%. Só estudando por questões, gente. E aí você vai analisar os erros ao resolver questões. Analise o que errou e faça uma nova revisão. Se você errou uma determinada regra, aumente a revisão sobre aquela regra. E isso vale para qualquer disciplina, tá? É para qualquer disciplina. É o que a gente chama de engenharia reversa. É o estudo por questões. Se você tem afinidade em uma disciplina, é só estudar por questões. Veja os assuntos que estão sendo cobrados no edital do concurso e pega questões da banca. E aí entra em cena as provas anteriores. Aí você pode montar os simulados, resolver provas passadas para conhecer o estilo, o perfil de cobrança da banca. E aí você vai analisar as suas dificuldades. Mas atenção, para resolver provas anteriores, primeiramente você tem que saber qual é a banca que vai organizar o próximo concurso. Que é como eu falei anteriormente, as bancas têm perfis de cobranças diferentes uma das outras. E aí você tem que saber qual é a banca que vai organizar o próximo concurso. Sabendo disso, você pega provas anteriores dessa banca e vai responder as questões. Não adianta você pegar provas anteriores do último concurso que foi organizado por uma outra banca. Não adianta. Tem que ser da banca organizadora do próximo concurso. Se a SESC Gran Rio, por exemplo, vai organizar o concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, você pode pegar questões do Banco do Brasil, que foram aplicadas pela SESC Gran Rio. Se você está se preparando para o INSS,
e a banca organizadora é a Sebrasp, você pode pegar a última prova, a de 2022, que foi a Sebrasp que organizou. Sempre você tem que pegar questões da banca que vai organizar o próximo concurso. E como é que eu vou utilizar essas provas anteriores? Resolvendo questões logo após estudar a teoria, o estudo híbrido. Aí outra facilidade que você tem, principalmente quando você usa as plataformas de questões, é montar os simulados. Você pode pegar provas anteriores e fazer como um simulado. Responder os simulados, analise os erros com calma. Veja a regra que você errou, aumente a revisão, ou seja, analise com muita calma. É nessas horas que você tem que ter paciência, porque o momento de errar é agora. E a partir daí, você vai acompanhar a sua estatística, o seu desempenho. As plataformas de questões têm análises estatísticas. Quando você responde uma quantidade de questões em um dia, aí tem lá o seu percentual de acerto. Quantas questões você errou, quantas que você acertou. Ou seja, sempre acompanhe o seu desempenho. E a dica bônus, é utilizar provas da mesma banca do concurso que você deseja prestar. É como eu falei agora há pouco. Pegue provas anteriores da banca que vai organizar o próximo concurso. Que, como eu falei, as bancas têm perfis de cobranças diferentes. E a partir daí, gente, você tem que ter saúde e equilíbrio. Primeiramente, mantenha a saúde. Faça uma alimentação saudável, ou seja, balanceada. Tenha sono de qualidade, no mínimo 7 horas. Faça caminhada, ou seja, faça atividades físicas. E realize check-ups médicos, ou seja, exames e rotinas, para checar como é que está a sua saúde. Porque isso aí é muito importante para a hora do concurso. Saúde e concurso nunca devem ser pensados separadamente. A saúde é fundamental para sua preparação também. Alimentação balanceada, sono de qualidade, exercício físico e exames de rotina ou check-ups médicos. Quando você está estudando, você tem que saber que o seu cérebro precisa de um descanso. O nosso cérebro precisa descansar. Evite o cansaço mental. Tá vendo aqui, ó? Evite o cansaço mental. Faça intervalos regulares e pratique atividades prazerosas para renovar o foco. O nosso cérebro precisa de descanso, porque ele tem que assimilar todas as informações naquelas horas de estudo. Nosso cérebro precisa descansar. E aí é importante fazer pausas regulares. Você está
estudando para um concurso e você tem 7 aulas para assistir no único dia. Aí o que é que eu recomendo? 4 aulas de manhã e 3 aulas à tarde. 4 aulas de manhã e 3 aulas à tarde. Entenderam? Então, faça pausas regulares. Todos os dias. Todos os dias, viu, gente? Se você consegue estar estudando, melhor dizendo, para 2 concursos, já fica um pouquinho complicado. Mas tenta fazer pausas regulares. E também lide com a autossabotagem. Que é quando vai ter alguém, pode ser da família, do seu ciclo de amizade, que vai dizer, ó, desista, você nunca será aprovado. Você não tem capacidade. Aí outra pessoa vai lá e diz, amigo, se esforce bastante. Você tem capacidade para passar no concurso. Ou seja, você tem que lidar com a autossabotagem. Entender que o cérebro resiste ao esforço. E principalmente que a gente tem mania às vezes de pegar o celular para olhar WhatsApp, redes sociais, né? Quem nunca fez isso? Então assim, transforme o estudo em algo prazeroso, porque a recompensa vai ser a sua aprovação. A recompensa futura será a sua aprovação. E aí você tem que se manter atualizado. Como assim? Acompanhar o noticiário. Não tem escapatória. Tem que acompanhar o noticiário. Quer um exemplo? O processo seletivo do IBGE. As inscrições foram prorrogadas e vão até a próxima quarta-feira. E por conta disso, as provas que seriam no final de fevereiro vão acontecer no início de março do próximo ano. E como é que eu fiquei sabendo? No telejornal. A notícia deu no telejornal. Se você acompanha algum telejornal, não importa se é de manhã, com o Bom Dia Local, se é no Praça 1, que é os telejornais de meio-dia, ou Praça 2, que é os da noite, não importa. O importante é que você assista algum telejornal e fique atento, que pode ter notícias em relação ao seu concurso. Siga perfis oficiais e grupos especializados para não perder informações importantes. Por exemplo, vamos voltar aqui ao ano de 2013. Quem não se lembra das manifestações sociais que ocorreram em junho daquele ano? Pois é. Teve provas de vestibular que cobraram aquelas manifestações. A Universidade de Pernambuco foi um exemplo. Não sei se vocês vão ver, ó. Consegui ver, ó. Pera aí. Aqui, ó. A prova de redação do vestibular. Aqui, ó. Aquelas manifestações de 2013. Foi notícia em vários telejornais na época, gente.
Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Record, no SBT, na Band, nos telejornais locais também. E toda aquela onda de manifestações foi, foi desencadeada quando os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro decidiram aumentar a passagem de ônibus em 20 centavos. Digamos assim, se a passagem é R$ 3, passaria a ser R$ 3,20. Um aumento de 20 centavos, gente, impacta bastante no orçamento. Impacta. Quando você vai calcular o gasto no final do mês, só com o transporte público, nossa, vai dar um valor muito alto. Compara aí, quando era R$ 3. Ida e volta, viu, gente? Ida e volta. Aí agora compara quando subiu para R$ 3,20. É claro que hoje em dia já é outro valor. São outros valores. Tá? Eu estou pegando no contexto da época. E aí a população se uniu, tomou as ruas para protestar contra o aumento que, segundo os manifestantes, não está ligado ao valor da passagem, que passaria para R$ 3,20. Olha aí, ó. Era R$ 3 na época. Mas com a qualidade do serviço. A qualidade do transporte e os serviços públicos caóticos do país. E ainda tinha outro agravante. Os gastos do país com a Copa do Mundo de 2014. Enquanto que a educação, a saúde, o transporte, os serviços, ó, péssima qualidade. Como a gente vê até hoje ainda. O Enem, em 2008, cobrou na redação a floresta amazônica. Tá vendo aí, ó? Cobrou como tema da redação a floresta amazônica. Estão vendo aí como é importante, gente, vocês acompanharem o noticiário? Que qualquer notícia do nosso dia a dia pode virar tema de prova. Uma questão, prova, tema da redação, como eu mostrei aqui. E até porque, gente, o conhecimento é uma estrada sem fim. E aí você tem que manter-se atualizado para não ficar parado no acostamento. E vendo os outros seguirem. Tá bom? E aí, ó, pra gente encerrar, você tem a pirâmide. Eu vou até me aproximar um pouquinho aqui, ó. 10% é só leitura. Que é quando você não tem condições de comprar um curso preparatório. Você compra apenas a apostila e vai fazer somente a leitura. 20% é só escutar. Por exemplo, podcast. 30% é somente ver, ou seja, assistir. Assistir apenas. Aí 50% é ver e escutar, que no caso é assistir e escutar a videoaula. 70% é a interação, ou seja, você tirar dúvidas, conversar, perguntar, repetir, numerar.
reproduzir, definir e debater. 80% é escrever, interpretar, se expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar, diferenciar. E 95%, ou seja, na base da pirâmide, é explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Se você fizer o que 95% aí indica, a chance de aprovação é grande. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.